Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos à Masterclass Creation, uma Masterclass super especial pensada para você descobrir quais são os 7 pilares do desenho criativo. Eu sou Larina Mastê, sou artista plástica profissionalmente já há 8 anos, sou professora de desenho e pintura também, e eu preparei esse material com muito carinho, assim, eu gosto muito de estudar, estou sempre aprimorando, aprendendo, fazendo curso, lendo, etc. E experimentando não só a vida de ateliê, mas a arte de um modo geral, assim, como as pessoas se comportam, do que as pessoas gostam, o porquê que às vezes a gente tem dificuldades com o desenho e com a pintura, por que às vezes você não gosta das coisas que você cria. Então eu desenvolvi esses 7 pilares para ajudar você que gosta de desenho e de pintura a aprimorar suas técnicas, tendo uma visão mais ampla. São pilares que vão ajudar muito no processo criativo e na questão estética do que você está criando também. Quem quiser tem um e-book dessa aula para você não precisar perder tempo anotando e querendo, né, às vezes prestar atenção na aula, mas fazendo anotações ao mesmo tempo. Tem toda essa aula escrita com imagens de referência, etc, num e-book bem lindão que eu fiz para vocês, todo ilustrado, tá? Tem 35 páginas e é só R$ 9,90. Tem o link aqui embaixo na descrição, então quem quiser ter esse material de apoio, para não precisar ficar preocupado com isso durante a aula, é só R$ 9,90, tá no link ali embaixo. Ou você faz isso depois da aula também, se você preferir, tá? Mas é um material bem legal. Então vamos lá, eu não gosto de perder tempo, eu gosto de ir direto ao ponto. Essa Masterclass Creation é para dar um boom na sua cabeça, fazer você sair dela bem inspirado ou inspirada e com uma nova visão em relação à criação, ok? Qual que é o primeiro pilar? Eles não estão em ordem de preferência, então o 7º pilar não é mais ou menos importante do que o primeiro. Eles são todos importantes. Às vezes você vai se identificar com um ou com outro, mas enfim, vamos seguir com a aula e as dúvidas vocês podem eventualmente escrever aí nos comentários, tá? Primeiro pilar, eu vou escrever aqui para vocês conseguirem também anotar, se quiserem, e a gente não se perder. Primeiro pilar é você criar movimento. Crie movimento. Como assim? No seu desenho e, consequentemente, na sua pintura. Então, pensem assim, antes da invenção da fotografia, tudo se movia, né? Um artista ou um desenhista, para ele desenhar algo ou pintar algo, a referência dele era o mundo ao redor, tudo que está acontecendo em tempo real ao redor dele. Então, o que acontece hoje? A gente tem muitas vezes imagem de referência estática, tem muita gente que copia por cima, faz decalque, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. O que eu quero que você perceba, que você entenda, é que antigamente os artistas, os desenhistas, eles eram obrigados a capturar um momento, né? Então o desenho, consequentemente, ele saía com um movimento, parecendo que aquilo estava acontecendo realmente, assim. Tem várias formas de você ganhar movimento no seu desenho e na pintura. O que eu quero que você pense é assim, eu preciso conseguir transcrever o que está acontecendo naquela imagem no meu desenho, que é algo estático, num plano bidimensional, que seria uma folha de papel. Então, assim, a fotografia, por um lado, ajudou os desenhistas, porque você tem ali algo estático, que é muito mais fácil da gente ter uma leitura de linha, de forma, de volume, de distâncias, de inclinações. É muito mais fácil isso com a fotografia. Por outro lado, existe um prejuízo por a gente ter uma imagem estática, que é você às vezes não conseguir transpor esse movimento daquela cena na sua arte. Então, a próxima vez que você for desenhar, pense assim, o meu desenho está muito rígido, e aí eu vou dar uma dica super importante que eu acho que você vai gostar. Pensa assim, quando você está desenhando, você senta para desenhar, não dá um frio na barriga? Você não se sente tenso? Eu vejo muitas vezes a pessoa apertando o lápis com força, assim, ou fazendo aquela linha forte, achando que aquilo
vai ficar, enfim, uma linha bonita, mas na realidade o desenhista ele tem que estar com o corpo inteiro relaxado. Então essa é a primeira coisa para você pensar na hora de desenhar. Antes de você criar a primeira linha no seu papel, pense assim: eu estou tranquilo? Eu estou relaxado? Meu coração está tranquilo hoje? A minha mente está tranquila hoje? E tenta soltar o seu corpo. Se for necessário, faz algumas respirações, mas tente ter um ambiente tranquilo também, mas não se sinta tenso na hora de desenhar. Isso atrapalha muito e cria uma rigidez no seu desenho, que é um pouco ruim, digamos assim. Claro que existem vários estilos de arte, mas vamos falar aqui de uma forma bem abrangente, de uma forma geral e numa questão assim para você desenvolver melhor o seu desenho de forma criativa. Então, quando você estiver desenhando, relaxe, que isso vai transparecer no seu desenho. No início, segure o desenho, segure o papel, segure o lápis de forma bem leve, tá? Se você estiver segurando o lápis muito na base aqui, muda mais para o meio, tenta relaxar o seu braço, relaxar a sua respiração. É uma das formas de você começar a ter um desenho um pouquinho mais dinâmico. Isso vai fazer bastante diferença, porque essa tensão, medo, insegurança, julgamento, vem um monte de coisas na hora da gente criar e tudo isso deixa o nosso corpo preso. E um desenhista tem que deixar o corpo solto, tá? Então, leveza, tranquilidade no coração é uma das formas de você conquistar um pouco esse movimento, além, claro, de você não ter medo de rabiscar. Quando eu falo rabiscar, é no sentido assim, você não precisa que todas as linhas do seu desenho sejam pensadas previamente. Você pode trabalhar de uma forma mais dinâmica, evite usar borracha, eu falo isso sempre para os meus alunos, vou continuar falando sempre. Quando você elimina a borracha, você se obriga a raciocinar mais em tempo real. E outra coisa também é você tentar de vez em quando fazer um desenho com base em algo que você está vendo ao vivo e não uma foto. Então é uma forma de você desenhar algo que está acontecendo ali naquele momento. Aí você fala, mas eu estou desenhando um objeto, o objeto está parado. Sim, mas existe toda uma atmosfera ao redor, as coisas estão acontecendo, os barulhos estão acontecendo, às vezes a luz que vem da janela muda. Então, tudo isso que está criando uma dinamicidade ali, pode ser que transpareça no seu desenho depois e torne o seu desenho mais criativo. Então, esse é o primeiro pilar. Crie movimento e solte o seu corpo. Vamos para o segundo pilar do desenho criativo. O segundo é a experiência do momento tem valor. Vou colocar aqui, experiência. A experiência do momento tem valor. Outro prejuízo, digamos assim, que aconteceu com a vinda da fotografia é que muitas vezes a sua imagem de referência é algo que você não vivenciou ao vivo ou na prática, você não experimentou aquilo. Então, por exemplo, digamos que você vá na casa de um amigo seu ou faça uma viagem e tem alguma cena ali que você viu, por exemplo, um vaso de plantas num canto de uma janela com uma luminosidade X ou Y, e você olhou aquela cena ao vivo, você viveu aquela cena. E aí você tira uma foto do celular, né? Todo mundo anda com celular. Tira uma foto e depois você desenha aquilo ou pinta aquilo. O fato de você ter experimentado aquele acontecimento, digamos assim, por mais simples, por mais bobo que tenha sido aquilo, vai fazer uma enorme diferença na sua arte. Ela vai ficar mais criativa, além de você criar uma arte original, né? Então, assim, eu acredito que todos concordam que você vê um pôr do sol ao vivo é muito mais lindo do que você ver uma foto de um pôr do sol e querer pintar aquilo ou desenhar aquilo. Então, sempre que você vivencia o motivo ali da sua arte, a tendência é ela ficar mais criativa, mais intensa, né? Tem uma frase do artista cubano César Santos, ele fala assim: quando você vive aquilo que você está desenhando, as coisas mudam, a experiência é mais completa e a sua arte cambia, né? A sua arte muda.
Então, assim, é por isso que a gente tem que considerar, assim, desenhar não só em plein air, que é em pleno ar, né, ao vivo, mas utilizar fotografias que a gente mesmo tira com base em momentos que te pegaram ali naquela hora, assim. Você pode estar no meio de um metrô, né, mas achar aquela cena artística, algum cantinho, alguma coisa, sempre vai chamar a sua atenção, vai chamar a atenção do seu cérebro ou do seu coração por algum motivo. Então, você experimentar, ter essas vivências, né, vai tornar a sua arte mais rica, assim. Uma experiência retratada tem mais valor em todos os sentidos possíveis que uma simples reprodução de algo estático pré-concebido, né? Claro que você pode se identificar com uma foto da internet, por exemplo, e ter um sentimento em relação àquilo. Mas sempre vai ser mais valioso se você vivenciou. Então, nós já falamos do primeiro pilar do desenho criativo, que é cria e movimento. O segundo pilar, que é a experiência do momento. Vou até escrever aqui, do momento. Tem valor. E agora vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é bagagem de ideias. Bagagem de ideias. Quem aí já sofreu com bloqueio criativo? Bloqueio criativo pega todo mundo de calça curta, né? É uma coisa bem comum entre as pessoas. Você simplesmente tem vontade de desenhar, vontade de pintar e gera aquele bloqueio criativo, aquela folha branca, parece que olha para você de volta e fala, você tá sem ideias, né? Então, como evitar isso também? É você tendo uma bagagem de ideias. Tem um livro interessante que é do Austin Kleon, que é Roube como um Artista. É um livro que está fazendo bastante sucesso aí. É um livrinho pequeno e tal, meio pocket, mas ele fala muito sobre criatividade. E tem uma parte do livro que ele fala, não sabemos de onde nossas ideias vêm, mas elas não vêm dos nossos laptops, né? Quem falou isso foi John Cleese. E nessa parte do livro ele ressalta que os computadores, de certa forma, eles retiram o nosso sentimento. E aí isso está linkado basicamente com o pilar número 2, que é da experiência do momento. Então, essa falta de experimentação das coisas faz com que a gente fique um pouco frio. Quem nunca se pegou olhando várias imagens na internet e às vezes você nem pisca o olho e você não está sentindo nada? Quem já passou por essa experiência, assim? Ou você está no Instagram passando aquelas imagens, mas não quer dizer que você está vivendo aquelas imagens que você está olhando, que você está absorvendo, né? E aí, em algum momento, isso vai te causar um prejuízo na sua arte, porque o ideal é você captar com o seu coração, com o seu cérebro, com o maior número de recursos possíveis, aquele objeto da sua arte. Então, assim, emoções geram ideias. Essa é uma frase muito boa, tá? Vá a um café na sua cidade que você nunca foi, leia um livro diferente que você não está acostumado a ler, converse com pessoas diferentes, tente mudar levemente a sua rotina e depois ir mudando de uma forma mais drástica, assim, tenta comer alguma coisa nova, alguma coisa assim, experimente coisas e vá alimentando o seu corpo de emoções diferentes, que elas vão gerar novas ideias, vão gerar novos acontecimentos e, por consequência, novas ideias, tá? Por experiência pessoal, assim, gente, as maiores ideias que eu tive foram fora do meu ateliê. Se eu ficar aqui no meu ateliê o dia inteiro olhando para as paredes, por mais que eu tenha vários objetos e várias coisas que possam me estimular, as minhas melhores ideias foram fora de casa, assim, às vezes andando num parque ou conversando com alguém, a gente acaba tendo uma ideia de quadro conversando com alguém, vendo outras pessoas, assim. Então, você vai criando uma bagagem e evita o temido bloqueio criativo, né? O nosso corpo, ele precisa fazer parte do trabalho criativo. Quando eu mencionei aqui no começo, cria em movimento, que o seu corpo desenha junto com você, né? Então, se você desenhar algo se você estiver tenso, você vai desenhar algo rígido, provavelmente sem aquele aspecto criativo, né? E se você não se permitir texturas, sons, luzes diferentes, cheiros diferentes, acontecimentos diferentes, que mandam mensagens para o seu cérebro e causam estímulos, né? Causam sinapses e coisas, né? Os nossos neurônios estão
o nosso sistema nervoso está sempre conversando, né? Então, assim, você precisa estimular isso. Isso vai ser uma vantagem para você, assim. Não quer dizer, novamente, que você não possa ter uma ideia olhando o Instagram. Você até pode. Ela talvez só não seja aquela coisa tão genuína. Talvez aquela ideia venha, você tenha vontade, mas meia hora depois você já perdeu o interesse daquela imagem, assim. Então, se mantenha em movimento, que de certa forma você vai criar uma bagagem de ideias para você anotar, nem que seja para fazer depois, e aí você evita esse bloqueio criativo e não vai ter esse problema de uma folha em branco ser algo ameaçador na sua vida, tá? Pensa assim, que a sua criatividade não combina com nada pacato, né? O cérebro se acostuma muito fácil com as coisas ao redor, até com o seu quarto. Então, uma coisa que eu sugiro, de vez em quando, coloca uma planta diferente no seu quarto, muda um quadro de lugar, troca a cor da sua roupa de cama, alguma coisa assim que crie um estímulo, né? Viajar nem se fala, são estímulos a todo momento, assim, mas experimente trocar às vezes os móveis da sua casa, fazer alguma coisa que o seu cérebro tenha que se reacostumar àquele novo cenário. E isso vai criar um ambiente favorável a novas ideias. Ótimo, já passamos pelo primeiro, segundo, terceiro pilar, vamos para o quarto pilar, lembrando que tem um e-book com todo o conteúdo dessa aula, com imagens de referência, com ilustrações, é um e-book de 35 páginas e o link está disponível aqui embaixo, caso você queira adquirir e não perder tempo tendo que anotar, assim você consegue prestar mais atenção na aula, tá? O e-book bem bonitinho, uma graça, vai te ajudar futuramente a você não esquecer desses pilares do desenho criativo e o valor é bem simbólico, é R$ 9,90, então é bem simbólico mesmo. Gente, quarto pilar, alquimia, adoro essa palavra, alquimia do desenho. O que é a alquimia do desenho? Fala, nossa, que termo mais esquisito, né? O que acontece? A vida inteira na escola, na faculdade, mestrado, quem fez doutorado, então imagina, pós-graduação, a gente está acostumado, ou mesmo em empresas, né? A gente está acostumado a ter que planejar nossos trabalhos e depois apresentar isso mostrando as etapas, às vezes, de planejamento, ou como você chegou naquele resultado, tá? O que acontece? Isso se aplica quase todos os estudos, inclusive na arte, né? Mas quando você está fazendo a sua arte, o seu desenho próprio, a sua pintura, a sua composição, um planejamento excessivo, ele atrapalha, né? Ele te, de certa forma, limita e te deixa enrijecido, assim. Então, ele pode atrapalhar a sua imaginação e evitar a descoberta de algo desconhecido, que é muito legal. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para vocês fazerem um exercício que é top, tá? A gente pode descobrir coisas no processo de criação que só acontece se você largar a mão do planejamento. Então, assim, quando você começa um desenho, ou uma pintura, ou uma criação, tente não se prender muito a técnicas, a não ser que você esteja fazendo um desenho específico de estudo, né, que você tá ali, uma questão didática de aprimoramento de uma técnica, mas tirando isso, digamos que você esteja criando por criar, tá? Essa definição de etapas pré-estabelecidas acaba te atrapalhando muito no processo criativo. Então, assim, tem uma autora que se chama Sarah Simblett, ela é autora do livro Desenho, tudo isso tem no e-book, tá, gente? Ela comenta que o planejamento excessivo, esse engessamento, ele pode negar a importância do acidental, que abre novos caminhos. Eu já descobri tanta coisa aqui no meu ateliê, fazendo coisas que eu não sabia se ia dar certo e acabou dando certo. Claro que vai ter vezes que vai dar errado alguma coisa, mas você precisa experimentar, senão você nunca vai chegar lá. Nunca esqueçam do Jan van Eyck, né, que lá no século XV descobriu, digamos assim, a tinta a óleo, que a gente usa até hoje, né, que se usava a têmpera, e ele queria outro material que que conseguisse fazer durar mais, demorar mais a secagem daquela tinta, né, e acabou desenvolvendo a tinta a óleo que a gente usa até hoje.
Todas as invenções grandiosas, se você for pensar, são pessoas que experimentaram coisas novas, tá? E isso chegou num resultado, às vezes, muito melhor do que você esperava, do que você imaginava. A Sarah Simbrick, ela defende que, ao desenhar qualquer coisa, não basta você definir forma, volume, tamanho, posição, etc., que é importante, mas é preciso pensar também na natureza intrínseca daquilo, na finalidade daquilo para você. Então pensa assim, que significado que tem esse desenho ou essa criação para mim? O que isso representa na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Ou você só quer fazer um desenho bonito e postar lá no Instagram? Você tenta vivenciar aquilo de uma forma assim bem interna, né? Você realmente entendeu o porquê que você cria arte, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Então assim, quando a sua mão toca o papel, tem que corresponder à sensação e à natureza do assunto que você desenha, tá? E é isso que se dá o nome de alquimia do desenho. Não adianta você desenhar um passarinho se você odeia passarinho, né? Isso você pode ter uma finalidade didática, mas uma finalidade criativa e você tornar aquele desenho algo muito valioso para você e para os outros, valioso no sentido, não de preço, gente, valioso no sentido emocional, tá? Nesse caso, você precisa ter uma alquimia com o que você está fazendo. Então esse é o quarto pilar do desenho criativo. Isso tem muito a ver com o estilo. Ao longo do tempo a pessoa vai descobrindo o estilo dela. Tem gente que só gosta de desenhar pessoas, tem gente que só gosta de desenhar prédios, né? Plantas, animais ou arte abstrata, enfim, ou natureza morta. Então, assim, dependendo da alquimia que você tem com o seu desenho, aquilo vai fazer uma diferença gigantesca em termos de resultado, tá? Então, eu vou passar aqui uma tarefa de casa. Essa tarefa de casa é ótima, que vai te auxiliar em todos os aspectos que eu já falei até aqui, tá? Essa tarefa vai te ajudar nisso. E é bem simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um material diferente de desenho, aquele que você não costuma pegar. Então, se você sempre desenha com lápis 2B, você vai pegar um carvão, vai pegar um lápis de cor, um giz pastel ou tinta mesmo, ou uma canetinha, um nanquim, enfim, não importa. Pegue um material que você não esteja habituado a utilizar, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, pegue uma superfície que você, de preferência, nunca tenha usado antes. Então, assim, se você costuma desenhar na folha sulfite, pega um papel canson, pega uma placa de madeira, pega um papelão, uma caixa de papelão, ou um vidro, um compensado, uma cartolina, a parede do seu quarto, para quem puder, né, para quem é mais corajoso, enfim, qualquer coisa que dê para desenhar sobre, tá? E desenhe, rabisque, digamos assim, dance com o seu material, um tema que tenha a ver com o seu dia, com aquele dia que você viveu, que você está desenhando naquele momento, ou o que se passou na semana, mas no máximo naquela semana. Então, tenta recapitular a sua semana ou o seu dia e pense em algo que você gostou daquele dia, algum momento que você registrou no seu cérebro e tenta fazer um desenho relacionado a isso. Não importa se você faça um abstrato porque você está confuso, né? O importante desse exercício é você colocar a mão na massa, utilizando um material que você não está acostumado, uma superfície que você não está acostumada e criando algo com base em um exercício que você nunca fez, tá? Esse exercício é extremamente fácil, mas muita gente vai ter uma dificuldade gigante em fazer isso, tá? Porque assim, não é uma questão técnica esse exercício, é uma questão de expressão genuína. E a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme em se expressar. A gente não foi ensinado a se expressar de uma forma livre. O importante é você fazer o exercício e depois saber como que foi essa experiência e de preferência fazer isso de vez em quando na sua trajetória. Vamos para o quinto pilar. Gente, para quem tem interesse em fazer meu curso de desenho, no final da aula eu vou falar sobre a super promoção que tem hoje, tá? Mas só no final da aula. Vamos passar por todos os pilares do desenho criativo primeiro, tá? Então segura a ansiedade aí. Quinto pilar, gente,
É claro que não podia faltar fundamentos básicos, mas eu já vou falar como usar isso de uma forma perfeita. Fundamentos básicos do desenho. O que acontece? Você pode utilizar tudo isso aqui, os 4 anteriores, mas se você tiver isso aqui junto, é o casamento perfeito, é o casamento ideal, porque em algum momento, algum fundamento básico vai fazer a sua criação, que é totalmente livre, leve, solta, experimental, se tornar uma obra de arte, tá? E vai distinguir um rabisco de algo, uma composição muito mais valiosa do que isso, tá? Eu vou explicar. Quando você quer expressar, por exemplo, um rosto de uma forma mais expressionista ou abstratizada, pensa no Picasso, tá? Pode fazer total diferença se você já tiver estudado, por exemplo, planificação de rosto, luz e sombra nas formas, volume, variação tonal, perspectiva. Todos esses que eu falei agora são fundamentos básicos do desenho que você utiliza na pintura também e que em algum momento vai fazer diferença, mesmo que você tenha a intenção de fazer algo muito mais abstrato do que isso, tá? Então, assim, você saber que você pode escurecer bem essa área dos globos oculares, por exemplo, pode fazer diferença, às vezes, num retrato mais cubista, tá? Saber que cor só existe na presença de luz pode fazer diferença em algum momento, em alguma pintura que você for fazer, entende? Então, por mais louca que seja a sua arte, em algum momento você ter estudado os fundamentos básicos do desenho vai te dar mais liberdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Você pode pensar, mas aí eu fico estudando aqui, aí eu sei que aqui existe a glabela entre os olhos que eu preciso escurecer porque a planificação é diferente, tudo isso eu ensino no curso de desenho, tá, gente? Mas isso serve para te ajudar, para te libertar e para você usar quando você quiser. Então são instrumentos a seu favor, não instrumentos para você se prender, tá? E é tipo quando você estuda Pablo Picasso, gente, ele pintava realismos perfeitos quando ele tinha já 15 anos, ele já pintava realismos perfeitos, tá? E ele foi desconstruindo a própria criação. Mas os analistas e os críticos, eles entendem o trabalho dele, encaram isso, assim, com uma lógica existente. Então, assim, por mais que você ache, isso aí todo mundo faz, né? Aí você fala assim, não é bem assim. Uma que ele vivenciava a arte dele de uma forma intensa, por si só, isso já agrega muito valor ao teu desenho criativo, tá? E outra que não é um desenho de qualquer jeito, é a união do intuitivo, tá? Da criação e o estudo anterior, que em algum momento vai fazer diferença ali, tá? Existe toda uma carga técnica na vida do artista que vai influenciar na criação livre. Então, assim, tem uma frase que é dele mesmo, que ele fala o seguinte: não existe uma coisa chamada arte abstrata. Precisa-se sempre começar com alguma coisa e depois pode-se remover todos os vestígios de realidade. Essa é uma frase original do Pablo Picasso mesmo. Então, assim, estude o desenho, gente. Por mais que você queira ser um artista de arte abstrata ou um figurativo mais solto, em algum momento isso vai te ajudar. Jamais vai te gerar um prejuízo isso. Pelo contrário, vai agregar valor à sua criação, vai te ajudar muito e vai te trazer liberdade. Saber desenhar é ter liberdade para compor. Eu sempre falo isso com meus alunos, tá? Vou dar uma dica de desenho aqui. Dê menos importância aos detalhes, tá? Bem pouca importância aos detalhes. E muita importância à estrutura base do que você está fazendo. É muito comum, eu vejo as pessoas perderem um tempão, às vezes sombreando, fazendo cílios, alguma coisa assim, mas vai ver o olho está numa posição errada, né? Então, o posicionamento das coisas, principalmente em rosto, assim, arte figurativa, é uma coisa bem relevante e você precisa treinar essa estrutura. Então, é melhor você fazer 10 desenhos de estrutura e deixar esses desenhos sem terminar, do que você querer usar 2 horas inteiras só para terminar um desenho até o final. Então, você vai se tornar um desenhista muito mais eficaz, fazendo pequenos treinos, às vezes de 5 ou 10 minutos,
de coisas estruturais, tá? Eu falo bastante sobre isso no curso que eu vou falar no final, que eu tenho... Gente, é uma coisa muito legal, vocês vão adorar, tá? Outra dica que eu vou falar pra vocês, que tem a ver com essa questão de estrutura. Vocês já perceberam que você reconhece uma pessoa na rua? Pode estar meia quadra de distância, às vezes uma quadra de distância, sim. Mas você reconhece aquela pessoa. Se você conhece aquela pessoa, você vai saber que é ela, né? E você não tá vendo detalhe nenhum do rosto dela. Você não tá vendo detalhes de cabelo, etc. Você tá vendo, assim, uma mancha que faz você entender que aquela pessoa é aquela pessoa. E é isso que o seu desenho precisa captar. Ele precisa entender esse esboço, que é o início, a estrutura base. E detalhes vêm ao final e só vão ficar legais esses detalhes se você acertar na questão de estrutura, tá? Vamos para o sexto pilar? Sexto pilar, olha só que legal, gente. A gente já falou 1, 2, 3, 4, 5, estamos no sexto. Isso é muito legal, a aula está quase acabando e você já vai descobrir como ganhar um desenho meu personalizado, tá? Já vou falar para vocês. Adoro o sexto pilar, composição. Quem me acompanha no YouTube, quem já é meu aluno, sabe como eu dou uma importância muito grande para composição. Fundamentos básicos também, tudo isso aqui também, na verdade, gente. Porque é um conjunto, né? Você usa as coisas todas juntas, assim, isso agrega muito valor à sua arte. O que é composição? Se você nunca ouviu falar no termo composição, começa a se familiarizar com ele, porque ele é bem importante, tá? Um mesmo objeto, ele pode se tornar um desenho super sem graça e um desenho espetacular ou incrível. E a diferença está muitas vezes na composição da sua arte, do seu desenho. Então, assim, geralmente a pessoa começa a desenhar e ela usa bem o meio da folha, faz um desenho pequeno bem no meio da folha. Ou ela perde a noção e falta espaço na folha para terminar o desenho dela, né? Isso é uma coisa bem comum de quem está começando a desenhar. A pessoa não calcula direito o espaço que ela está utilizando, tá? Mas esse espaço, ele conversa com você. Não só com você, mas com todas as outras pessoas que vão ver aquela imagem depois, tá? E muitas vezes esse espaço ajuda a melhorar a importância da sua arte ou diminuir a importância daquilo. Ela pode atrapalhar no visual final e, na verdade, ela tá ali para nos ajudar. Então, assim, entendam que é um erro você não querer analisar o que a gente chama de espaço negativo. Se você sabe o que é espaço negativo, ótimo. Se você não sabe, vou dar um exemplo bem simples aqui. Espaço negativo é tudo que não é, tudo que é espaço no seu desenho, mas não é o principal. Então, por exemplo, digamos que você vá me desenhar aqui. Vou colocar a mão na cabeça aqui, ó. Isso aqui é espaço negativo, tá? O que acontece? É muito mais fácil você identificar o formato que existe entre o meu braço aqui e o meu rosto do que você querer desenhar o meu braço em si. Então essa é uma dica, é uma técnica muito utilizada, assim, todo mundo usa espaço negativo para desenhar. Então ao invés do seu cérebro pensar em desenhar meu braço, você tenta imaginar e posicionar essa forma, que é quase uma forma geométrica, no seu desenho, tá? O espaço negativo não só ajuda a gente a desenhar, como a compor tudo aquilo, porque ele conversa com você, tá? Então, assim, saibam que o espaço em si é um tema, tá? A Sarah Simblett, que é a mesma autora que eu mencionei um pouco antes, ela comenta que em todas as obras, os espaços entre os objetos são tão importantes quanto os objetos em si, que foi o que eu acabei de falar. Então, você tem que ter uma análise de um contexto total da sua folha, da sua tela, da sua cartolina, seja lá o que você esteja usando para criar a sua arte, e não se limitar a pensar só naquele objeto que você está criando, tá? Não pense só naquilo como se fosse algo separado das bordas do papel. Então, assim, quando alguém visualizar o seu desenho, ou você mesmo, quando for visualizar o seu desenho, você vai analisar o contexto todo, não vai analisar só aquilo que está desenhado, vai analisar até as bordas, até as margens, assim, tá? Então, você vai sair do foco principal e vai analisar o contexto inteiro. Então, sabe quando você... Olha só, lembrei de uma coisa engraçada. Quando você tá na rua e
viajando e pede para alguém tirar uma foto sua? Ah, tira uma foto minha aqui na frente, sei lá, dessa igreja aqui. E a pessoa vai e tira aquela foto totalmente desenquadrada. Ela corta seu pé e aí tem um monte de céu na foto. Isso tem a ver com composição, tá? O enquadramento foi mal feito, o uso dos espaços negativos, ele não está conversando com a imagem de forma adequada e isso vai trazer um prejuízo na sua foto, tá? Uma dica, estude composição. Claro, vou dar exemplos, tá? Tem uma série de fundamentos de composição que podem te ajudar na hora de compor. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que fala sobre composição, eu falo sobre isso no curso online também. Vou dar alguns exemplos bem rapidinho. Regra dos terços você pode estudar, proporção áurea, a regra da ênfase e a regra do foco. Então, por exemplo, quando você pinta um retrato ou desenha qualquer coisa, vai existir algo que é mais principal, que é algo que o espectador ele vai bater o olho e ver por primeiro no seu desenho, na sua imagem. Geralmente esse é o ponto focal, que é onde tem que estar mais detalhado, digamos assim, os olhos, por exemplo. Ao redor não precisa estar minuciosamente detalhado, gente, nem deve, porque na vida real, isso é um estudo até do Leonardo da Vinci que ele fez, tem tudo documentado isso por ele. Na vida real, a gente focaliza as coisas uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, você tá olhando aqui para mim, tenta focar bem no meu rosto aqui. Você tá até vendo que tem um quadro aqui, mas ele não tá focado. Se você quer ver os detalhes do quadro, você vai ter que focalizar no quadro. E aí vai acabar desfocando a mim. No desenho, na pintura é a mesma coisa. Você precisa ter uma ênfase em alguma região para ficar mais natural aquilo. Porque na vida real, nossos olhos, nossa ótica funciona assim, tá? Então essa é uma regra bem legal. E tem os princípios da arte, né? Eu tenho um vídeo no curso online que são os 10 princípios da arte. E um deles é a ênfase, tem equilíbrio, enfim. Tem uma série de coisas, uma série de itens que você consegue estudar que vai te ajudar na composição do seu desenho e tornar ele melhor, mais criativo, tá? Novamente, gente, princípio não serve para enjaular você, mas eles são instrumentos que você pode usar a seu favor, caso você queira, né? Porque no final das contas você cria o que você quiser, você é livre para você criar o que você quiser. Esses instrumentos, esses princípios, esses fundamentos, a questão de composição, são coisas que nos ajudam se você quiser, tá? E alguns estudos ajudam muito nesse processo, a gente realmente evolui e se autodescobre mais na nossa arte, tá? Mas a questão, sempre a finalidade é você ser feliz com as suas criações. Não adianta você querer ser perfeito na sua arte, mas no fundo não curtir aquele processo, sabe? O processo ele é mais importante às vezes que o resultado. E ele influencia completamente no resultado. Então vocês têm que ser felizes no seu processo de criação. E isso começa lá em cima, ficando solto, relaxado e tentando criar um movimento no seu desenho. Vamos para o último pilar. Até soltei meu cabelo, gente, porque é o último pilar, é o 7º pilar do desenho criativo. Alguém adivinha qual é? Eu já vou falar como ganhar um desenho meu, personalizado, e você receber na sua casa de graça. Olha só que legal. Gente, 7º pilar, quantidade. Quantidade do quê? Adivinha? Quantidade de produção, gente. Utilizem os números a seu favor. Quanto mais você produzir, melhor. Eu sinto informar, mas se você fizer um desenho lá de vez em quando, a sua arte vai ficar empacada, né? Você não vai se formar um artista, digamos assim. Então, você precisa usar os números a seu favor. Quanto mais, melhor. Gente, tem uma estimativa que o Pablo Picasso, na sua carreira, criou mais de 50.000 criações, entre desenhos, pinturas, esculturas, cerâmica, etc. Pensa assim, todas elas valem milhões? Não, algumas poucas são obras-primas que se destacaram, mas olha a quantidade de produção. E geralmente os artistas têm que produzir muito para despontar
uma outra arte que vai chamar mais a atenção do público, vai ter uma atração maior naturalmente pelas pessoas. Então, essa questão dos números é muito importante, assim, eu falo, quanto mais você desenhar, mais você praticar, melhor, é maior a sua chance, é uma questão numérica, assim, de probabilidade, né? Maior a sua chance das pessoas se identificarem com o que você faz. Van Gogh defendia muito o desenho, né? O Van Gogh tem uma frase famosa que fala: todo tempo gasto no desenho é lucro, né? Então tem tudo a ver com o que eu já falei anteriormente aqui. O Van Gogh, gente, ele tem catalogado 900 pinturas e cerca de 1.100 desenhos. Então olha a produção da pessoa, né? A Frida Kahlo, que fez pouco, ela teve uma carreira curta, uma trajetória curta, fez 200 pinturas. Então, assim, entendam que o número tem que trabalhar a seu favor. Até para você ir se descobrindo como artista, para você entender o seu estilo, entender o que você gosta, para você usar todos os materiais que você quer usar, que você quer testar, né? O Leonardo da Vinci, só de sketchbooks, ele tinha 50 sketchbooks. Eu devo ter aqui uns 5 na minha vida já. Mas 5, né, gente? Para 50, 10 vezes mais. Então, assim, todos os artistas têm uma produção alta, uma grande produção, e uma pequena porcentagem disso tem uma atração do público, tá? Então, pensa, dentre 10 desenhos que você fizer ou que você postar, vai ter um que as pessoas vão gostar mais, vai ter um que vai se destacar, você mesmo vai se identificar de forma diferente com as coisas que você cria, mas você precisa de uma quantidade numérica ali vantajosa, tá? Principalmente se você quiser vender sua arte, se você quiser trabalhar com isso, você precisa usar os números a seu favor. Eu falo para os meus alunos, principalmente o pessoal do grupo VIP, que é normal você pintar um quadro e não vender, e vender ele 2, 3 anos depois. Você precisa ir criando um portfólio, um acervo, né? Uma amostra, assim, você precisa ter material com você. Então, às vezes você pinta lá 10 quadros e aí de repente vende o segundo lá, ou o terceiro, mas você precisa ter um leque de opções, principalmente para os seus clientes, tá? Então você aumenta a sua chance se você criar um portfólio com o maior número de obras-primas possível, e o maior número de obras-primas possível demanda um número muito maior de produção, certo? Então esse foi o 7º pilar, revisando: criar movimento, experiência do momento, bagagem de ideias, alquimia do desenho, fundamentos básicos, composição e quantidade. Tudo isso está bem explicadinho no e-book que tem aqui embaixo. Ele é um e-book ilustrado, então além de eu explicar cada um desses tópicos aqui, tem imagens, tem outras coisas que vão ajudar bastante vocês na hora de estudar isso. Eu espero que vocês tenham amado essa aula. Essa aula é super importante, porque se você conseguir aplicar na prática tudo isso que eu falei, gente, estudem esse e-book também, que é um material de apoio, porque isso faz muita diferença na vida, na carreira de vocês. Às vezes uma dica que a gente dá, eu percebo que às vezes uma coisa que eu leio, uma dica que eu recebo, às vezes, de uma academia de arte internacional, alguma coisa assim, eu percebo quanto evolui a minha arte em relação ao que era antes. Então a gente precisa estar sempre se atualizando, descobrindo coisas novas, tendo aula, produzindo, e é isso que faz a gente ser criativo, é você estar sempre produzindo, tá sempre em movimento e tá sempre aprendendo. Um grande beijo no coração de vocês, obrigado para todos que assistiram essa aula hoje e até a próxima.